Então, deixa eu só alterar aqui isso dessa forma. Vamos lá. Pessoal, então estrutura de repetição, certo? Vai ser o nosso próximo tópico. E isso daqui vai ser, acredito que assim como os outros itens que a gente já estudou aqui dentro de lógica, né? Laço de condição, na verdade, né? Foi a maioria das aulas, pelo menos que eu ministrei para vocês, foi condição, né? Laços de condição, né? Estruturas de condição, melhor dizendo. E isso daqui também vai ser, né? Laços de repetição vai ser um assunto aí que vocês vão, na vida de programador com vocês vão utilizar aí, acredito que o resto dela aí dentro da área, né, de informática, sendo programador ou não, vai acabar caindo em alguma situação onde você tenha que usar estruturas de repetição, tá? E existem algumas estruturas de repetição que a gente vai estudar, tá? Por enquanto, eu vou estar trabalhando com vocês o while, tá? Ou a estrutura chamada enquanto faça em algoritmos, né? Portugal. Depois a gente vai ver o para passo seria em algoritmo ou for, tá? E antes, né, de para tem o do while, que é uma extensão do while, que é a aula que eu vou estar dando aqui para vocês, tá? Então são na verdade três tipos de estrutura de repetição, né? É o while, do while e for, tá? A gente vai estudar aqui durante as próximas aulas todos esses laços, ver como é o funcionamento dele, aplicar alguns exercícios sobre, tá? E assim que finalizar laços de repetição, tá? O que eu pretendo aí, se tudo correr bem, é o que eu pretendo fazer aí durante as duas próximas aulas, tá? Então a aula de hoje, mais aula 10 e aula 17, finalizar esses três laços de repetição, eu vou passar uma espécie de lista de exercício que vai contar como sendo a nossa prova, tá? A nossa avaliação. Então vai ser uma lista de exercício um pouco extensa que vai englobar desde estruturas de decisão até laço de repetição, e depois aí eu vou juntar com vetores e matrizes, que é o último assunto que a gente vai ver, tá? Então vai ser feito dessa forma. Mas caso esse cronograma ele precise ser estendido, tá? A gente renegocia essas datas aí e fazemos de uma forma diferente, tá? Volto a dizer que o importante é que vocês saiam dessa aula, né, de algoritmos sem dúvida nenhuma, tá? Para chegar lá na disciplina, por exemplo, com o Cristiano, que é a estrutura de dados do próximo semestre, e nas disciplinas de programação, e saber o funcionamento, né, de todos esses componentes aqui de estrutura de lógica de programação que eu estou passando para vocês. Então vamos lá, né? A estrutura de repetição. A técnica denominada estrutura de repetição ou laço de repetição é uma estrutura de programação que facilita repetir determinados trechos de código. Essa técnica reduz o trabalho de programação, principalmente quando é preciso repetir várias vezes alguma ação importante no programa. Então veja só, né, como o próprio nome diz, estrutura de repetição. Usando a estrutura de repetição, o que você faz? Você pega um determinado pedaço, ou trecho, né, de um código que você fez e faz com que ele se repita uma quantidade de vezes que você desejar, tá? Então, por exemplo, se você tivesse a necessidade de, voltando ao nosso exemplo lá do cardápio, né? Teve um exercício aí para trás que a gente usou um cardápio, um menu, né, para um restaurante. Então, se você usasse estrutura de repetição naquele exercício, você poderia ficar repetindo o ato de mostrar em tela aquele cardápio e pegar um novo pedido
de alguma pessoa, porque você poderia repetir aquela quantidade de código. Até então, se você utilizar sem laço de repetição, né, se você utilizar a lógica de repetir algo usando o que a gente conhece até agora, você teria um trecho, né, de código a mais dentro de um programa. E se você fosse repetindo isso, seu programa ficaria gigantesco, tá? Depois, nos exemplos práticos, eu vou mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer aqui. O fato é que estrutura de repetição, ele te ajuda a entender a usar, né, de uma forma mais otimizada o código. Ou seja, você vai pegar um pedaço dele que haja necessidade de repetir e consegue repetir aquilo lá com poucas linhas de código, ao invés de ficar replicando esse código por todo o programa, tá? A estrutura de repetição pode ser classificada de duas formas, certo? A interativa ou a iterativa, tá? Então tem um Nzinho aí, ó, na diferença, mas são dois tipos diferentes. Então, estrutura de repetição interativa e iterativa. Os interativos, eles necessitam de intervenção do usuário para repetir a próxima ação um número de vezes, tá? Então, de alguma forma, o usuário vai ter que inserir alguma informação aqui nesse tipo que vai fazer com que a repetição do código ela ocorra, tá? Vou fazer exemplos aqui, não um só, mas vários exemplos com vocês para a gente entender, né, como é que funciona esse tipo de laço de repetição, tá? E o iterativo, eles se executam de forma automática, então ele repete uma quantidade X de vezes, independentemente do usuário inserir alguma informação ou não. Então, exemplos, né, que poderiam ser usados para esses dois laços, só para citar aqui e vocês terem uma ideia, tá? No interativo, imagine que você tenha lá o nosso cardápio, e aí tá lá, digite a opção 1 para pedir um X-tudo, digite a opção 2 para pedir uma Coca-Cola, digite a opção 3 para pedir um X-bacon, né? Digite a opção 0 para sair do programa. Você poderia fazer um laço de repetição que, enquanto não fosse digitada a opção 0, ele iria ficar pegando pedidos, tá? Então a opção 0 seria a condição de parada desse laço, certo? Então isso caracterizaria um laço de repetição, né, uma estrutura de repetição do tipo interativa. Existe uma condição para ele parar, que quem informa é o usuário. Enquanto essa condição não fosse inserida, ou seja, enquanto o valor 0 não fosse inserido, ele iria continuar se repetindo. Por outro lado, o iterativo, ele executa automaticamente uma quantidade de vezes. Então, por exemplo, se você fosse montar uma lógica de programação para imprimir uma tabuada, tá, de um determinado número passado, a gente sabe que a tabuada ela varia do 1 ao 10, certo? Então a gente já faria um laço de repetição para fazer 10 vezes o cálculo da tabuada. Eu não preciso de informar isso, né? O próprio programa já vai executar o laço de repetição 10 vezes. Esses dois exemplos que eu estou citando aqui para vocês, eu vou implementá-los, tá, junto com vocês. Então, para ficar até um pouco mais claro essa diferença entre os dois. Então, vocês podem ficar tranquilo que eu vou voltar aqui e falar desses dois tipos aqui de repetição, tá? Bom, seguindo. Aqui está o fluxograma, né, de como funciona uma estrutura de repetição, né? Vamos ler aqui, depois eu explico o fluxograma. A estrutura de repetição faz a verificação da condição para executar as instruções subordinadas a um bloco adjacente. Bom, após conferir a validade do resultado lógico de uma condição estabelecida.
Então o próprio laço de repetição, a própria estrutura de repetição, ela tem uma condição a ser satisfeita para que ela pare de repetir um código, tá? Então se trabalha com condição aqui também. Sendo o resultado lógico da condição verdadeiro, são executadas instruções subordinadas do bloco adjacente. No momento em que o resultado lógico da condição não é mais verdadeiro, o laço de repetição é encerrado automaticamente. Bom, então, olhando aqui o fluxograma, ó, isso daqui descreve como vai ser a execução de um laço de repetição. Então, o programa segue seu fluxo, chegou no laço de repetição, ele encontra uma estrutura de condição, tá? Então, por exemplo, uma estrutura de condição que faça com que ele entre no laço. Então, essa condição sendo verdadeira, ele entra aqui, executa o que está dentro do laço. Pode executar N instruções, tá? Acabou de executar essas instruções, ele retorna na condição e testa ela de novo. Se caso for verdadeira ainda essa condição, ele repete outra vez. E assim sucessivamente até que essa condição ela seja falsa. Quando essa condição for falsa, ele sai do laço de repetição e segue o programa, tá? Então essa é a ideia. O laço de repetição ele vai ficar testando uma condição e enquanto ela não for atendida, ele repete o que está programado dentro dele, né? O trecho de código que está dentro desse laço. Então no exemplo acima, o que é importante aqui a gente perceber, né? No exemplo acima, as instruções A e B são executadas enquanto a condição for verdadeira, assim como eu expliquei para vocês. Mas isso não impede a lógica inversa, tá? Você também pode programar para essa condição aqui repetir, para esse bloco de condição aqui repetir enquanto for falso, tá? Ou seja, vai depender da sua necessidade, ok? Bom, como fica a sintaxe, né, dessa estrutura de repetição, né? Bom, a instrução enquanto no algoritmo e o while em linguagem de programação C executa uma instrução ou bloco de instruções enquanto uma determinada condição for verdadeira ou for falsa, né? Vai depender do que eu quero. A sintaxe então seria, dentro de algoritmo, ela seria aqui, né, descrita pela palavra enquanto seguida da palavra faça, tá? E ela repetiria tudo que estivesse entre o enquanto e o fim enquanto, certo? Então aqui eu teria a condição de parada de repetição. E enquanto essa condição não fosse atendida, ele ia fazer o que está aqui dentro desse bloco aqui de condição. A hora que ela fosse atendida, ele sairia e continuaria o programa. Em C, ficaria dessa forma: contador, né? Que esse contador aqui é uma condição para fazer com que entre, né, aqui dentro do laço. Depois a gente vai estudar melhor o funcionamento dessa ideia aqui desse contador. E aqui ele entrando dentro do laço, ele iria executar tudo que está aqui dentro, né, até a condição ser atendida, e aí ele sai, tá? Perceba que existe um incremento para o contador nos dois, tá? Então, por que é necessário incrementar o contador? Eu já vou falar para vocês, tá? Para quem não sabe, eu não sei se vocês já usaram ou não, mas quando se utiliza uma variável aqui na linguagem de programação C, por exemplo, o contador está valendo 0, e você coloca contador mais, você incrementa de 1 em 1 o valor dessa variável. Então toda vez que entrar aqui dentro do while e chegar nessa linha aqui de código, o que era 0 vai passar a valer 1. Roda a linha, roda o laço, chegou aqui de novo, o que era 1 agora passa a valer 2, e assim sucessivamente, tá? A mesma coisa ocorre nessa linha aqui de código. Só chamando a atenção de vocês para esse fato,
porque essa daqui é uma linha extremamente importante para o laço de repetição while, tá? Eu vou mostrar para vocês o que acontece se usar e se não usar, tá? Então, o seu funcionamento segue os seguintes passos. A condição é validada. Então, se validou a condição, ele entra no laço, né? Se o resultado for verdadeiro, é executado tudo o que está programado, né? O bloco de instruções presentes dentro do while. Ele vai executar tudo. Bom, depois que executou uma vez aqui, ele volta de novo ao ponto aqui de verificar a condição do while. Se o resultado for verdadeiro, ele repete tudo de novo. Se caso for falso, se essa condição for falsa, então o laço termina e o programa continua, né, o que tiver programado aqui à frente. Bom, entendendo isso, então vejam. Essa daqui foi o laço de repetição, né, a estrutura básica de um laço de repetição. Agora vamos falar sobre o laço de repetição do tipo iterativo, tá? O laço de repetição iterativo é informado um valor inicial e final para as repetições previstas, sendo realizado de forma automática. Então, por exemplo, né, eu teria essa seguinte situação aqui, ó. Estrutura de repetição while iterativa. Problema: escreva um programa que coloque na tela 10 números inteiros. Esse código aqui resolveria esse programa. Vamos entender então melhor essa ideia aqui, tá? Aqui está o fluxograma referente a esse programa. Então eu teria o início, eu teria um contador, ó, que está iniciando em 1, tá? Ele vai entrar aqui, ó, enquanto o contador for menor ou igual a 10, ele repete o que está aqui. Então veja o que ele faz, é 1, ele verifica aqui, é menor ou igual a 10? É, então é verdadeiro. Ele vem aqui, implementa o que está aqui, né, ó, que é escrever, ó, o contador, né? Então aqui esse é o símbolo no fluxograma de escrita. Escreveu 1, né, que é o valor inicial dele. Ele chega aqui e incrementa esse contador. Então ele faz com que o valor de 1 receba ele mesmo mais 1, ou seja, ele passa a valer 2. Ou você pode usar o contador mais que vai fazer a mesma coisa. Só que aqui está até comentado, tá? Bom, passou a valer 2 o contador. Ele volta nessa condição e verifica. Opa, contador é menor ou igual a 10? Ele é 2, então ele é menor ou igual a 10. Ele vai repetir isso daqui, imprimir o valor 2, fazer o contador andar mais 1, ou seja, ele vai de 2 para 3, verifica de novo aqui a condição. Ah, é menor ou igual a 10? É, faz de novo, até que esse contador atinja o valor 11. 11 já que sai fora. Na hora que ele for 11, ele vai voltar aqui. Contador 11 é menor ou igual a 10? Não, ele é falso. Então, quando ele for falso, ele sai do laço e continua o programa, tá? Basicamente ele faz isso. Bom, enquanto o contador for menor ou igual a 10, faça, seria isso, né? Então o contador está iniciando em 1, então beleza, né? Ele vai fazer o que está aqui dentro. Ele vai mostrar a variável então e vai pular uma linha, né? De acordo aqui com o código. O contador aqui, ó, ele é incrementado, ou seja, ó, incrementa o valor do contador em 1, ou seja, se o contador valia 1, ele passa a valer 2, tá? Contador mais é equivalente a esse comando aqui, certo? Ou ainda você pode usar contador mais igual a 1, também é equivalente a esse comando aqui. Para decrementar, você pode usar contador menos, se caso você precisar decrementar. A gente vai fazer exercícios que vai mostrar quando decrementa e quando incrementa, tá? E aí você pode usar contador igual contador menos 1 ou ainda contador menos igual 1, tá? Todos esses dois aqui faz a mesma coisa, tá? Que o contador menos. Se o contador não for incrementado, o programa entrará em um laço infinito, pois a condição de parada aqui está maior ou igual a 10, mas seria menor ou igual a 10.
que acontece? Suponha que você não incremente o contador, tá? Não existe essa linha aqui de código. O contador, você inicializou ele aqui com 1, correto? Ele vai chegar aqui, o contador é menor ou igual a 10. Ele é. Então ele entra aqui e imprime o que está no contador, imprime o contador. Se não tem um incremento, esse valor continua sendo 1. A hora que ele volta aqui, que ele executa essa linha de código, ele ainda vale 1. E aqui a condição de parada é ele valer 10. Então ele repete. E repete infinitamente, porque eu não tenho como incrementar esse valor sem essa linha de código. Então ele vai valer 1 o programa inteiro, e devido a ele valer 1 e não ser incrementado, esse laço ele é executado infinitamente, tá? Então tem que prestar bastante atenção, porque se você esquecer de incrementar, na hora que você executar o seu programa, ele nunca vai terminar, ele vai ficar sendo executado lá. Óbvio, né, que tem como você parar ele por outros meios, mas na execução normal de um programa ele nunca vai parar de executar esse laço. Bom, então um exemplo aqui com while de contagem, tá? Deixa eu ver aqui se não tem mais nada aqui de código. Não. Então vamos lá, né? Aqui nesse momento aqui, eu vou abrir aqui o programa e vamos verificar o uso do while, tá? De uma forma bem simples. Então vou vir para cá, vamos apagar esse cara aqui, certo? Fazer a inclusão das bibliotecas, né? Então include biblioteca padrão, né? stdio.h. Vou gerar aqui o nosso método principal. E aqui, galera, vamos fazer um programa simples, onde utilizando o laço de repetição, eu imprima de 1 a 10 na minha tela, tá? Um programa bem simples, só para ver o funcionamento básico do laço de repetição. Depois a gente vai ir alterando esse programa aqui para ele ganhar umas proporções um pouco maior, tá? Então imagine o seguinte, né? O laço de repetição, o while, no caso, deixa eu até colocar aqui um comentário, que vai ser o laço while, tá? Ele precisa de 3 pontos para ele funcionar, né? São 3 pontos vitais. Uma variável de início, inicializada com algum valor, uma condição e um incremento. Então eu vou lá e vou fazer assim, ó, int número, tá? Então tá aqui, int número, tá? Esse número eu vou falar que ele vai se iniciar em 1. Professor, se eu quiser fazer assim, ó, já inicializar ele aqui, eu posso? Pode, sem problema nenhum, tá? Inclusive vou deixar até assim. Então eu tenho um número iniciando em 1. Eu vou montar meu laço de repetição aqui e vou falar que o while ele vai ter uma condição de parada. Qual que é a condição de parada? A hora que esse valor aqui for maior que 10. Então, pera aí. Então, se num maior que 10, aliás, enquanto, né, ele vai repetir enquanto o número for menor ou igual a 10. Maior não, vai ficar uma condição inversa. Então aqui, ó, eu quero imprimir de 1 a 10 na tela. Minha condição, meu primeiro número está iniciando em 1. Enquanto esse valor for menor que 10, ele vai executar o que eu programar aqui dentro. Então eu vou lá e vou fazer lá um print f. É quase o exemplo, né? É igual o exemplo que está lá na aula. Aqui você vai fazer um porcentagem d, né? Para imprimir o valor, né? Deixa eu pôr aqui um /n para pular, uma vírgula, e vamos colocar aqui então num, certo? Agora
o terceiro ponto que eu tenho que observar é que eu preciso de um incremento. Então, 3 pontos. Variável inicial, inicializada com algum valor, condição de parada e, no caso, incremento, tá? Se você não inicializa isso daqui, ele fica nulo e ele não entra no laço, tá? Então tem que inicializar uma variável para atender a condição de entrada do laço. Eu inicializando isso daqui com 1, eu atendo essa condição. No 1, ele é menor ou igual, ele é menor ou igual a 10. Se ele é menor ou igual a 10, ele atende essa condição e ele entra aqui dentro. E agora aqui eu preciso da terceira condição, que é o incremento, que eu vou falar aqui num mais, ou seja, eu vou incrementar o num de 1 em 1. Então ele era 1, ele vale 1. Número é menor ou igual a 10? Então ele entra no laço, porque ele atende a condição. Ele imprime o que está na variável num. O que está na variável num? O valor 1. Ele chega aqui, ele faz isso daqui, ó, variável num valia 1, ele recebe 1 mais 1, exatamente o que faz essa linha de código é isso. Se o que valia 1 recebe o próprio número mais 1, ele passa a valer, no caso, 2. Se ele vale 2, ele entra aqui, né? É menor ou igual a 10? Então ele imprime agora o valor de num, que agora é 2, e incrementa. Aí ele vai passar a valer 3. E assim sucessivamente, né? Ele vai vir aqui e vai verificar. 3 é menor ou igual a 10? Imprime um num. Ele chega aqui, incrementa. Era 3, passa a valer 4. E assim sucessivamente até o valor ser 10. Tá? Na hora que for 10, essa condição aqui ela passa a ser falsa. Ele vai vir aqui, ó, vai ser igual a 10? Ele entra, imprime o valor 10, o num passa a valer 11. E na hora que ele bater aqui, ó, nessa condição, 11 é menor ou igual a 10? Não. Então ele sai fora do laço. E aí no caso aqui vai finalizar o programa, porque não tem nenhuma instrução de código aqui na sequência do while. Mas se tivesse instruções de código aqui na sequência, ele iria executar o que está na sequência. Vamos executar para ver isso daqui acontecendo e causar aqui algumas situações aqui no uso do while para a gente estar estudando. Então vamos lá. Compilar. Deixa eu guardar aqui dentro de uma pastinha aqui certinho os códigos que a gente está fazendo. Vou salvar. Ó, pode ver, ó, ele imprimiu rapidamente, ó, do 1 até o 10. Eu não precisei inserir informação nenhuma. Esse é o que caracteriza o laço iterativo, tá? O programa e o próprio programa repete tudo que é necessário. Então ocorreu exatamente da forma como eu havia dito para você, tá? Agora vamos ocasionar aqui algumas situações, tá? Para a gente ver. Perceba que ele começou do 1 e foi até o 10. Por que ele começou do 1? Porque o int num vale 1. Se eu trocasse isso daqui para 0, ele iria imprimir um valor a mais. Olha lá, ó, de 0 até 10. Porque ele está pegando o valor inicial como sendo 0, tá? Então muita atenção, porque isso daqui reflete na quantidade de vezes que você vai repetir algo, tá? Se você quisesse repetir aqui 11 vezes, 10 vezes, você não pode usar o 0, porque o 0 repete 11, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11 elementos aqui, né? Então você não pode iniciar em 0. Se você quisesse que executasse somente 10 vezes,
ou você inicializaria aqui em 1, ou tiraria o igual daqui, que aí ele vai executar somente até ser 9. Dessa forma eu teria 10 execuções desse bloco de código. Vamos fazer aqui para vocês verem, ó. Vou executar. Olha lá, ó. Agora foi somente até o 9, mas se você contar a quantidade de elementos aqui dentro, eu tenho 10 elementos. Então fiquem espertos, porque dependendo da situação que você for trabalhar e da quantidade de vezes que você queira repetir um código, o uso de 0 ou 1 aqui pode influenciar se você não montar a condição de maneira correta, tá? Como aqui o exercício era imprimir de 1 até 10 na tela de forma automática usando o laço de repetição, então o mais correto é eu colocar aqui igual para ele chegar até o 10 e eu colocar aqui o valor 1 para ele iniciar a impressão no 1. Ou ainda eu poderia mudar essa condição e colocar menor que 11, né? Qual que é o valor menor que 11? 10. Então ele iria chegar no máximo a 10. De qualquer uma das duas formas funcionaria, tá? Se eu executar assim, ó, olha lá, de 1 a 10. Então é só montar a condição aqui e pensar no que você precisa, tá? Se for repetir 10 vezes uma quantidade de código aqui dentro, fiquem atentos ao número que você vai estar inicializando e a condição, para garantir essas 10 repetições, tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês. Outro ponto que eu quero abordar com vocês é a condição aqui. Você pode pensar nela como sendo um if, tá? Na verdade, se você jogar isso daqui dentro de um if, ele vai executar uma vez só, né? É que a característica do while é fazer com que ele repita isso daqui. Mas se você pensar em um if sem esse incremento, ele iria verificar o número é menor ou igual a 11, é menor que 11, então ele executa. Então é como se isso daqui fosse um if, só que quando ele não for atendido, né, enquanto ele for verdadeiro, aliás, perdão, enquanto ele for atendido, ele repete o que está aqui. E o terceiro ponto é, se eu não tivesse essa linha aqui de código, eu não iria mudar o valor inicial do num, e eu iria entrar num loop infinito. Eu vou causar isso daqui aqui e depois a gente dá um jeito de parar aqui o programa. Então, ó, vou dar barra barra, ó, tirei essa linha aqui que faz o incremento do num. Se eu executar agora, veja só, ó, ele não para, ó. Ó, posso subir, ó. Ó o tanto de 1 que tem, ó. Ele não para de imprimir 1, ó. Ó, eu subo a barrinha, ele desce a barrinha. Ou seja, ele vai ficar aqui infinitamente imprimindo somente o número 1, porque ele nunca vai sair desse valor e essa condição nunca vai ser atendida, então ela sempre vai ser verdadeira e ele sempre vai imprimir somente o valor 1, tá? Então fiquem espertos com isso. Esqueceu algum desses pontos, vai dar algum problema no seu código. Bom, agora aqui alguns pontos. Por exemplo, se eu quisesse fazer com que esse cara aqui imprimisse, por exemplo, a tabuada de um valor informado, tabuada do 1 ao 10 de um valor informado. Ora, se eu tenho aqui já uma condição, né, que faz com que ele imprima o valor do 1 ao 10, eu só vou adicionar algumas coisas aqui, né? Por exemplo, eu vou trocar aqui o nome da variável aqui para i, tá? Que vocês vão ver muito isso daqui, o pessoal usar o nome i como sendo variável, né? Como nome de variável para laços de repetição, tá? Então vou deixar aqui no padrão. Vou mudar aqui para menor ou igual a 10, porque eu acho que fica mais legível o código, tá? E aqui vamos supor que eu vou ler aqui um valor, um número aqui, onde o meu programa vai contar a tabuada desse número.
Então eu vou lá e vou fazer um printf, né, normal, ponto e vírgula, informe um valor, tá? Aqui nesse valor, então aqui, né, fazer um scanf ou scanf, porcentagem de vírgula e comercial num. Então tô lendo aqui um valor, tá? O meu usuário vai informar um valor. Aí ele vai entrar aqui, eu quero que seja impressa a tabuada desse número, né? Então eu vou colocar aqui, ó, número vezes i, tá? O que eu tô fazendo aqui, ó? Se a gente pegar aqui um bloco de notas e estudar um pouco melhor o que eu acabei de fazer aqui, eu tenho o int i que vai entrar valendo 1, beleza. O num eu ainda não sei o que ele vai ser, né? Então eu tenho i valendo 1, num eu não sei ainda o que o usuário informou. Vamos supor que o usuário vem aqui e informe o valor 5, tá? Bom, ele vai entrar aqui e vai verificar, meu i ele é menor ou igual a 10? Se eu olhar aqui, sim, né? Ele é menor ou igual a 10. Então ele entra no laço. Na hora que ele entrar no laço, ele executa esse printf. Esse printf ele vai imprimir um valor decimal, onde eu vou ter o valor, esse valor sendo o número vezes i. Então ele vai imprimir 5. Ele chega aqui e incrementa. Aqui eu coloquei num, né? Mas na verdade aqui é i. Ele chega aqui e incrementa. I mais. Opa, o i passou de 1 para 2. Ele chega aqui, 2 é menor ou igual a 10? Então ele entra aqui e executa. Vai imprimir um valor decimal. Número que é 5, né? Por exemplo, o número que eu informei, vezes 2, que é o valor atual de i, então ele passa a valer 10. Ele vem aqui e incrementa o i. O i passou a valer agora 3. Ainda é menor ou igual a 10, então ele entra aqui, imprime o valor do número que é 5 vezes agora o valor 3. Dá uma vírgula aqui, 3. Opa, perdão, 15, né? 5 vezes 3, 15. Vírgula. Incrementa o i. O i agora passou a valer 4. Passou a valer 4. Ele é menor ou igual a 10? Ele é. Então ele entra ainda aqui no laço. Aí ele vai imprimir um decimal, onde eu vou ter um número que é 5 vezes o i, que é 4. Então eu vou ter aqui 20. E assim sucessivamente, até que o i ele venha a valer 10. Quando o i valer 10, ele vai entrar aqui, vai pegar um número que é 5 vezes o i, que é 10, e imprimir o valor 50. Chega aqui nesse i, ele passa de 10 para 11. Ao passar para 11, ele volta aqui. Agora o i ele é maior que 10, então ele não entra mais aqui e ele para aqui as impressões. Então ele vai ter que trabalhar desta forma. Se eu executar então aqui o programa, vamos verificar aqui, correu tudo bem, pondo o valor 5, olha lá. Então, se você olhar os valores que ele apresentou aqui, a tabuada do 5 completa, tá? Galera, até aqui, preciso de dúvidas. Vocês estão com dúvidas em alguma coisa? Quer que explique algum ponto novamente? Tem algum exemplo que vocês queiram que refaça ou que faça de uma forma diferente? Ou pelo menos tente fazer? Não, tá tranquilo? Ninguém se manifesta, eu acho que tá tranquilo. Tranquilo. Aqui na verdade é mais usando, né, pra ver mesmo a real aplicação disso daqui, né?
Nesses tipos, é só prestar atenção nesses pontos que eu falei aqui que dá tudo certo, tá? Então imagina o seguinte, né? Vamos alterando aqui para algumas situações, tá? Se eu quisesse colocar um if else aqui no meio, daria? Seria uma pergunta pertinente, né? Eu poderia pôr if else aqui? Você poderia, tá? Vamos alterar esse programa aqui e falar: eu quero que imprima a tabuada do valor 5 somente quando o valor de i for par, por exemplo, né? Seria algo a ser usado aqui, né? Então, eu não sei se vocês conhecem módulo, tá? Um módulo, ele é um símbolo, né, na linguagem de programação, que é representado pela porcentagem, tá? E o que ele faz? Ele retorna o resto de uma divisão, tá? Então, como eu sei se um número é par ou não, né? A lógica que eu utilizo é a seguinte: se o resto da divisão de um valor por 2 for 0, é porque o número é par. Então, se eu pegar lá 40 dividido por 2, né? Isso daqui vai dar resultado 20, resto 0, não tem resto, tá? Porém, se eu pegasse 41 dividido por 2, eu ia ter resultado 20, porém eu ia ter resto 1, né? Então, se tiver um resto que não é 0, então o meu módulo ele retorna isso, tá? Então, se eu usar esse cara aqui ao invés do sinal de dividir, ele retorna não o valor da divisão, mas o valor do resto dessa divisão. Não sei se vocês já utilizaram isso em algum exercício mais para trás, tá? Se utilizaram, beleza. Se não utilizaram, estão descobrindo agora isso daqui, tá? Chama-se módulo. Isso daqui, então, ele retorna o resto de uma divisão. Bom, então, para mim saber se um valor é par ou é ímpar, é só eu verificar o resto da divisão dele. Se o resto da divisão for 0, o valor é par. Se o resto da divisão não for 0, for diferente de 0, ele é ímpar. Então fica fácil, né? Só eu fazer um if, né? Se valor informado tiver resto 0, né? Módulo 2 for igual a 0, então ele é par. Caso contrário, ele não é. Então eu vou ajustar esse programa aqui para ele. Professor, Oi, pode falar. não, só ia perguntar se tem que incluir mais uma biblioteca para funcionar o módulo, né? Rapaz, eu acho que não, hein? Vamos testar aqui. Não tem que. Achei que tinha que incluir a MEF. A MEF? Não, Eu acho. se não me engano, ele funciona sem. Eu vou fazer aqui o teste aqui, a gente tira a dúvida, tá? Se ver que não funciona, a gente inclui a MEF lá. Mas se não me engano, não era necessário, não. Bom, qual que é aqui a questão que eu quero fazer? Eu quero fazer com que imprima a tabuada do 5 somente para os números pares. Então, 5 vezes 0, aliás, 5 vezes 2, 5 vezes 4, 5 vezes 6, 5 vezes 8, 5 vezes 10. Para isso, eu vou precisar de usar um if e um else, né? Ou melhor dizendo, pode ser somente um if. Então, como eu vou alterar? Faço a condição aqui dentro do while, ó. If, tirar aqui o caps lock. If, se uma condição ela for atendida, então, aí aqui eu tenho que prestar bastante atenção, ó. Aqui eu vou falar sobre alguns pontos importantes com vocês. Debuguei aqui sem querer, apertei o F4. Bom, então aqui, ó, se o i módulo 2 for igual a 0, então é porque o i é um valor par e ele vai imprimir esse valor, tá? Por que eu deixei o incremento aqui fora?
Porque eu quero que esse valor aqui de i ele seja incrementado toda vez que o meu laço for executado. Se eu deixar aqui dentro do if, ele vai ser incrementado somente quando o i for atender essa condição aqui, não mais essa, tá? Aí na verdade ele vai ter que atender duas condições, né? Ele teria que atender essa aqui inicialmente. Aí se eu coloco o i++ aqui dentro, ele só ia incrementar quando esse cara aqui dividido por 2 desse resto 0. Então eu ia ter que girar esse laço aqui mais vezes, ou talvez cairia num laço infinito. Então devido a isso eu coloco o i aqui fora, tá? Você só vai usar o i aqui dentro do if em algumas lógicas muito específicas, tá? Então esse cara aqui esse código aqui, né, do jeito que está aqui, ele já tem que atender essa minha condição. O que eu fiz aqui, né? Juntei um if aqui dentro. Então veja só, se enquanto o i for menor ou igual a 10, ele é menor, ele vai entrar aqui. Então voltando aqui para o nosso exemplo, ó, i é menor ou igual a 10, aí ele chega aqui e testa, o i módulo 2 dá resto 0, 1 dividido por 2 não dá resto 0. Então ele não entra aqui, ele vem aqui e incrementa. Passou a valer 2. 2 dividido por 2 dá resto 0? Dá, então ele vai imprimir agora o 10. Incrementou o i, passou a valer 3. 3 dividido por 2, ele entra aqui, né? Ele atende essa condição, aí ele verifica. 3 dividido por 2 dá 0? Não dá 0, então ele não imprime. Vem aqui e incrementa. 4 dividido por 2 dá 0, então ele vem aqui e imprime. E assim sucessivamente até atender a condição do while. Se eu executar esse cara aqui, informe um valor. Vamos pôr o 5 aqui para não fugir do nosso padrão. Olha lá, ó. 5 vezes 2, vezes 4, vezes 6, vezes 8 e vezes 10. Então imprimiu somente, né, do que eu queria, né? Então vejam só, usar o if else aqui é normal, tá? Da mesma forma como a gente já aprendeu antes. Se eu quisesse usar aqui dentro uma outra condição que fosse diferente dessa, você podia normalmente, tá? O que eu quero mostrar aqui com o uso do if aqui é que não muda nada. O único conceito que você tem que agregar é que se está dentro do while, ele vai se repetir n vezes. Quantas vezes aqui? No caso, pelo jeito que eu programei aqui, 10 vezes, né? O i começa em 1 até o i ser 10, tá? Aí o que tem aqui dentro em código não importa, certo? Bom, voltando aqui então para a apresentação. Mostrei aqui então até mais do que o exemplo de contagem, né? Agora vamos ver aqui essa estrutura aqui de while aqui alinhados, tá? Então, e eu vou dar alguns exemplos também e quero deixar alguns exercícios. Como eu trabalho com duas telas, toda hora tem que alternar aqui. Bom, aqui é o seguinte então, galera. Estrutura de repetição de whiles alinhados, tá? Em alguns casos será necessária a execução de repetições alinhadas, ou seja, executar repetições dentro de repetições. Tá, aqui ele está falando de uma coisa aqui, mas eu quero antes comentar um negócio com vocês antes de falar desse while alinhado, tá? Só um segundinho aí, galera. Eu quero dar um exemplo para vocês de uma situação onde não seja pré-definida, né? Onde seja interativo o laço e não iterativo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, iterativo, tá? Esse daqui é um código onde eu tenho um laço iterativo porque ele se executa 10 vezes sozinho. Antes de entrar lá no que a aula está abordando aqui,
dos whiles alinhados, deixa eu fazer um exemplo aqui com vocês de laço de repetição iterativo, tá? Eu vou comentar aqui, ó, essas linhas todas aqui de código e vou programar aqui mesmo nesse exemplo. Então veja só, vou fazer um exemplo simples, tá? Só para a gente verificar a diferença entre um e outro. Imagina o seguinte, né? Que eu tenho um programa onde eu queira imprimir, por exemplo, uma mensagem e ler um valor, e enquanto esse valor não for maior que 10, eu não paro de imprimir essa mensagem, tá? Olha só que legal. Então, por exemplo, bom dia, insira um valor. Se o valor for menor que 10, ele imprime bom dia de novo. Se o valor for menor que 10, ele imprime bom dia de novo. Se for maior, ele para de imprimir bom dia. Então veja só, agora eu tenho uma situação onde o laço de repetição ele não vai variar automaticamente. O 1 até 10 e ele sozinho vai fazer a contagem. Ele toda hora vai pedir um valor para o usuário para ele poder verificar essa condição. Para fazer isso é muito simples, né? Eu teria um int aqui número, que seria o valor em questão, tá? Eu teria aqui então um printf, um scanf, exatamente como eu fiz aqui em cima. Eu vou até reaproveitar, tá? E aqui agora eu teria um while, tá? Como seria esse while? Seria assim, ó, exatamente como eu apresentei até agora para vocês, tá? Enquanto então o número for menor que 10, ele está executando isso daqui. Eu vou fazer um printf, né? Deixa eu colocar aqui alguma mensagem. Valor válido, por exemplo. Fica mais válido. Então ele está lendo aqui, o 10 é um valor válido. Aí, se eu rodar isso daqui dessa forma, ele entra num loop infinito. Porque eu vou imprimir valor válido e ele vai sempre valer. Se eu digitei a primeira vez aqui um valor menor que 10, ele nunca vai mudar. Ele vai continuar cair naquela situação, né? Do loop infinito. Então eu tenho que fazer uma nova leitura. Aí então eu posso colocar aqui dentro, ó, outro printf para imprimir uma nova mensagem para o usuário. E por meio dessa nova mensagem, o que vai acontecer? Ele vai ler um novo valor para num, um novo valor de critério de parada. Se o cara informar um valor que continua sendo menor que 10, ele faz de novo. Na hora que o cara informar aqui um valor maior que 10, ele vai parar. Então esse é o interativo, onde o usuário interage com o laço. Então, a quem informa o valor para o laço rodar ou não, vai ser o usuário. É a única diferença entre um e outro. Aqui eu tenho um contador que vai fazer com que o valor ele vá andando de um em um até que a condição seja atendida. E aqui eu tenho um usuário informando um valor. E enquanto o usuário não informar um valor que atende essa condição aqui, ele não para de repetir. Vamos executar para vocês verem. Ó, informe um valor. Então vou informar um valor aqui, ó. Se eu informar menor que 10, aliás, maior que 10, ele nem entra aqui, ó. Por exemplo, 20. Acabou o programa. Então ele nem entrou aqui. Agora, se eu informar um valor menor que 10, 9. Ó, é que ficou com o acento, né? Ficou feio aqui, ó. Deixa eu tirar esse acento e colocar um /n aqui para não ficar colado. Pronto. Por exemplo, 9. Valor válido. Informar outro valor. Tá. O valor 9, então, ele atendeu a condição aqui, ó. Ele é menor que 10, ele entrou, fez. Agora executou esse cara aqui, tá pedindo outro valor. Se eu ler um valor menor que 10, por exemplo, 8, ele vai repetir, ó. Por quê? 8. Ele verifica, é menor que 10, ele informa, ele repete o que está aqui. Escreveu o valor válido e pediu outro valor. 5.
escrever o valor válido e outro valor 1. E assim vai acontecer enquanto eu digitar valores menores que 10. Então esse daqui é o interativo. Eu estou inserindo os valores para atender ou não a condição do laço. Se eu informar um valor maior que 10, no caso aqui, ó, 10 ou maior, né? Então ele para. Vitor, levantando a mão, pode falar. Funciona para números quebrados também ou só para números inteiros? Cara, funcionar para números quebrados ele funciona, só que você tem que prestar bastante atenção na quantidade de números após a vírgula. Por exemplo, o float, se não me engano, eu posso estar falando besteira aqui, mas se você não coloca o ponto 2F, ele imprime, se não me engano, até 6 casas depois da vírgula. Certo? É isso mesmo. Então você tem que levar em consideração essas casas também. Você tem que pôr um número exato, tá? Senão aí ele não funciona. Porque aí ele entende que são números diferentes, tá? Então, se for usar com float, tem que usar com o valor certinho. Não posso tipo, colocar ponto 2F e colocar só 2 casas? Na verdade, o ponto 2F, quando você usa ele no printf, ele tá mascarando o restante, né? Não é que ele ajusta. O número continua sendo aquele número grandão. Ele só diminui para imprimir. Porém, vão ser raras as vezes que você vai usar isso daqui com valor decimal. Perdão, com valor real, tá? Até porque sempre vai cair nesse tipo de caso. Agora, não tô dizendo aqui que você nunca vai usar, tá? Pode ter alguma situação específica que você precise. E se você for precisar usar com valores do tipo real, use com a quantidade certinha de número após a vírgula, tá? Vamos tentar ajustar aqui para essa situação, para a gente ver como é que ele vai se comportar? Já que foi uma pergunta interessante. Vamos ver aqui como seria se ao invés de ler um valor inteiro, eu fosse ler um valor do tipo float aqui, ó. Né? Vamos fazer aqui a situação em si, vamos ver como ele vai se comportar, né? Então tá aqui, ó, F... E aqui, ó, F. Aqui eu coloquei 10, né? E beleza. Posso deixar assim? Posso, porque 10 ele também é um valor, né, do tipo float. Ele não tem números após a vírgula, né? Ou tem zeros após a vírgula, mas ele pode ser considerado um float. Então, se eu executar aqui, tá? Ele vai ler lá. Se eu colocar 5, ó, funciona normalmente. Se eu colocar 5.5, funciona. Se eu colocar 6.9, funciona. Se eu colocar 3.555, funciona. Se eu colocar 2. Vamos pôr bastante valor, vamos ver. Funciona. Opa, pera aí então. E se eu colocar um valor, por exemplo, 11.2? Não vai. Agora vamos testar aqui uma outra situação um pouquinho diferente. Quer ver? Eu vou mandar ele imprimir aqui o valor informado. Só para a gente ver com quantas casas após a vírgula ele vai imprimir, para a gente ajustar o nosso laço aqui, tá? Para um valor float. Então vamos lá. Veja só. O valor informado aí vou pôr aqui um porcentagem F sem o 2F, tá? Para imprimir ele completo, inteiro, para a gente ver com quantas casas após a vírgula ele vai imprimir. Então vou lá, né? Vou executar. Vamos lá. Então, por exemplo, informar o valor 6. Ó, ele imprime com 6 casas após a vírgula, certo?
6. Então vamos ver aqui, ó, se eu colocasse 6.1234567, é capaz dele entrar, porque o 0 ele meio que é um 0 à esquerda, né? Olha lá, ó. Ele entra. Vamos colocar agora 6.1234567. Ele ainda entra, tá? Apesar dele não imprimir, ele está considerando. Então aqui você tem uma certa problemática. Vamos supor que você queira considerar esses 6 valores aqui após a vírgula. Você poderia falar aqui o seguinte, ó, enquanto o número for menor, que vamos ajustar aqui 6.1234566, certo? 6.0 aqui. Vamos ver se ele vai, como ele vai se comportar na hora que aqui no sexto zero eu colocar o 1. Então, ó, eu vou ter que parar essa execução, carregar aqui de novo, porque eu alterei a lógica. Então vamos informar lá aqui algum valor, entrou no laço. Agora vamos colocar aqui, ó, 6.12345. O sexto zero então vai valer 1. Ó, ele caiu fora. Sacou? Você vai ter que saber ajustar a quantidade de casas após a vírgula, certo? É isso daqui que você tem que prestar atenção. Funciona com valores do tipo real? Funciona. Mas saiba ajustar a quantidade de casas após a vírgula. Ele vai funcionar tranquilamente, tá? Se for um double, né, que é o valor, não sei se já falaram para vocês sobre o tipo double. Já falaram? O tipo double... Já falaram, já. O tipo double, ele é o dobro de um float. Ele aceita mais casas ainda após a vírgula. Se você levar em consideração o que você quer com o número float, você pode ajustar aqui tranquilamente, tá? Sem problema. A única coisa que eu digo é preste bastante atenção nos valores após a casa decimal, né? Porque é esse cara que vai fazer a diferença aqui no laço de repetição, se for usar, né, um tipo float num laço de repetição. Mas assim, volto a repetir, dificilmente vai ser usado, tá? Esse tipo de situação. Não é impossível, mas é difícil ser usado, tá? Bom, mais alguma dúvida, galera? Tranquilo? Então vamos lá. Pode falar. Aceita com char também? Char aceita também. Só que aí muda, né? Eu vou ter que atender a característica. Eu não posso usar um menos. Porque valores char, por exemplo, ó, se eu mudasse aqui, ó. Vou fazer aqui alterações aqui, ó. Por exemplo, char, né? Vou deixar num mesmo para não perder muito tempo. Mas, por exemplo, imagina aqui o seguinte, que eu tenho a variável num do tipo char. Eu não posso usar menor. Por exemplo, char menor que C, né? Fica esquisito, porque não tem como eu comparar char, né? Se você for parar para pensar, o que é maior, Y ou A? Se você pegar o alfabeto, né? Depende, você pode falar que Y é maior ou menor, vai depender do ponto de vista que você está pensando. Então, eu usaria com igual. Enquanto, né, o valor char for igual a C, ele repete aqui. Se eu mudar, né, aqui esse cara, e mandar ele usando agora aqui um char, né? Deixa eu ajustar tudo aqui. Como ficaria? Ó, por exemplo, tenho aqui, ó, vou informar uma letra G. Opa, G, ele não atende a minha condição, né? Então vamos informar outra. C, o C que é o que atende. Opa, deu algum erro aqui. Por quê?
eu vou ter que usar alguma outra função aqui por ser char. Deixa eu mudar isso daqui para getCH. Pode ser que tá dando problema com o scanf, né? Era CH, né? Se não me engano. Tá certo. Tá certo. Talvez aqui dentro eu tenha que pegar aquele string.h e ainda usar aquele strcomp, que ele faz a comparação e retorna um verdadeiro ou falso, tá? Vamos ver, a gente ajusta aqui. Deixa eu ver se está tudo certo a partir de agora. Deixa eu copiar esse cara aqui e mudar também aqui para o getCH. Vamos ver agora. Deu aqui algum erro, ó. Ele está dando erro na comparação, mas vamos ver se ele vai passar. Então, por exemplo, C, ó, não vai. Ele nem lê. Aqui o ajuste desse cara aqui. Professor. Oi, pode falar. Acho que ali no C você tem que colocar as aspas simples lá, não as duplas. Você fala que ele está lendo como um string. Vamos testar. Isso. Pode ser que seja mesmo. Ó, mas ele nem lê o C, ó. Eu coloco o C, ele já dá erro, ó. Então tem alguma coisa aqui acontecendo que ele não quer ler o C. Deixa eu ver aqui se eu colocando ele como se fosse um vetor, se ele lê. Tem que colocar caractere? Como assim? Adicionar caracteres em char? Adicionar caracteres, eu não entendi. De que forma? Acho que ele quis dizer tipo, só aumentar o número de 1 ali pra 2, 3, mas acho que não faz diferença. Eu acho que não. Acho que ele quis dizer trocar o C por S. Você fala que tem que ser um getS? Pô, vamos tentar, ué. Mas o getCH ele pega um caractere, o getS pega uma string. Se eu for trabalhar com string, aí talvez eu tenha que mudar aqui para aspas duplas. Vamos fazer verificações. Ó, leu. Não entrou. Ele leu. Só não entrou. Vamos pôr aqui aspas duplas aqui, porque agora talvez ele esteja enxergando como uma string. Não enxergou. Agora então o problema está sendo aqui a condição. Então vamos ajustar esse cara aqui. Vamos tentar com o que eu falei para vocês. Include string.h. Aqui você strcomp, certo? Aí você passa aqui. Deixa eu ver se eu me lembro certinho qual que era a sintaxe. Aqui, tá? Passa a string de comparação e vírgula. Qual que é a variável em questão? Tá, se isso daqui for igual a 0, eu acho que era isso, ele executa. Não era não. Deixa eu ver aqui como é que era certinho esse cara aqui, que eu não me lembro a sintaxe, galera. Não é uma coisa que a gente usa muito. strcomp C. Já mando inclusive aí para vocês, né? Fica interessante para vocês verem uma outra função aqui. Então, a strcomp é aquele mesmo link que eu mandei, né, da outra aula. Ele compara dois tipos. Bom, vamos ver aqui, tá? Ele tem que retornar 0 se for igual as duas. Ah, tá. Aqui não tem esse O, né? É CMP. É isso daqui. Aí, agora sim. Então, se retornar 0 é porque as duas são iguais, tá? Executa. Vamos colocar aqui o valor, então, C. E agora foi, ó. Valor válido. E aí vai, ó.
colocar outra coisa. Não, mas agora tá com algum erro aqui, que ele não tá parando o laço. Ele tá entrando, não tá parando. Vamos ver aqui. Tirar esse E daqui. Colocar um S aqui, porque agora eu tô trabalhando com string. Esqueceu de mudar o get CH lá embaixo. É, boa. É isso mesmo. Tá vendo? Dá pra usar, mas você tem que ajustar bem o programa. Ó, C. Vamos por outra coisa. Mudou. Certo? Então tem que ficar esperto aqui com esses ajustes aqui. Funciona? Funciona. Com caractere você vai usar? Cara, pode ter várias situações onde você usa, tá? Imagina uma situação onde você queira, tipo, enquanto o sexo do cara for masculino, ele vai fazer uma coisa. E toda hora você lê o sexo e fica repetindo uma quantidade de códigos, tá? Você pode ler M para masculino, né? F para feminino. Você poderia ler uma palavra inteira, né? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 3 aqui, e eu falasse aqui que aqui fosse ovo, a palavra, eu poderia usar? Poderia. Deixa eu executar aqui de novo aqui, ó. Eu posso usar até uma palavra inteira, ó. Ovo. Olha lá, ele entra. Ovo, ele entra. Se eu colocar outra coisa, ele sai fora. Então, isso daqui com string é usual. Só que já perceberam um problema, né? Que eu tenho que ajustar o programa todo para isso daqui funcionar, né? Inclusive, usando aqui essas funções dessa biblioteca string.h, tá? Essa daqui, se vocês quiserem, eu mando esse código aqui para vocês. Compara strings. Deixa eu colocar aqui certinho e mando. Que vocês têm um esquema aqui com string. Se retornar 0 são iguais. Se retornar, vou colocar aqui uma vírgula. Se retornar menos 1 ou menor que 1, né? Menor que 0, valores menores que 0. É menor. A primeira string é menor que a segunda. Então ovo seria menor que a próxima aqui, que a lida. Então se tornar 0, a primeira string é menor que a segunda. Se retornar, deixa eu dar um enter aqui e continuar a anotação aqui embaixo. Se retornar menor que 0, peraí, se retornar 0 são iguais. Se retornar menor que 0, a primeira string é menor, não tem essa vírgula aqui, que a segunda. Agora sim, vírgula. Se retornar, no caso aqui, maior que 0, no caso, primeira string é maior que a segunda, tá? Então é isso. Vou mandar aqui o código, inclusive com o comentário aqui do de cima aqui para vocês, tá? Aí qualquer coisa é só rever a aula que vocês acabam vendo a explicação também. Ou me manda mensagem que eu tiro dúvida de vocês aí, tá? Sem problema nenhum. Então tá aqui, ó, certo? Mandei aqui o código para vocês. Mas funciona também aqui, né, com string. É só prestar atenção nesses detalhes aqui, tá? E é sempre melhor, se você for fazer uma comparação, usar as funções feitas aqui com o string.h, tá? Porque elas já são preparadas para não dar erro, né? Você poderia fazer direto a comparação, às vezes funciona, às vezes não. Na maioria das vezes não, né? Tipo, ao invés de usar str
CMP você usar aqui ovo igual a num. Talvez não funcione, é quase certeza que não, tá? Então sempre vá aqui, né, e use as funções de dentro dessa biblioteca, assim como existe a math.h, tá? Para usar lá de matemática e assim por diante. Bom, dúvidas ainda, galera? Mais alguma pergunta sobre laço de repetição? Não? Bom, então retornando aqui, tá? Estrutura de laço de repetição aqui alinhado, tá? Se não der tempo de fazer o exemplo prático, a gente faz ele na próxima aula, tá? É grande aqui, ó, a aula. Deixa eu ver se eu só falo para vocês bem rapidinho como funciona aqui a estrutura de repetição alinhado. A aula vai até 11h10, é isso? Me tira a dúvida aí, eu era até 11h20. Nunca me lembro. Bom, pode falar. O Vitor aí ergueu a mão. Os dois tá tranquilo. Beleza. Ó. Esqueci de abaixar a mão. Não, de boa, tranquilo. Ó, estruturas de. Professor. Pode falar. É até meio-dia. Ah, é verdade. Não, então dá pra falar mesmo. Eu tô achando que só ia até 11h10. Obrigado. Tô confundindo com outro dia, de outra aula. Estrutura de repetição while. Então vai dar pra mostrar isso daqui sim, tá? Em alguns casos será necessária a execução de repetições alinhadas, ou seja, executar repetições dentro de repetições, tá? Isso daqui é bem comum, você usar um laço de repetição dentro de outro, tá? A lógica neste caso é a seguinte: o laço de repetição externo será executado, porém internamente a ele haverá outro laço de repetição, que por sua vez será executado em sua totalidade. Após o término da execução do laço mais interno, o laço externo é executado novamente. Vamos ver isso daqui no fluxograma, para entender o funcionamento. Olha aqui a situação que eu tenho, né? Bom, eu tenho aqui então um início, li um conte 1, conte 2, né? Atribuí o valor 1 para um, valor 0 para o outro. A partir daí, entrei aqui num laço de repetição while, tá? Aí ele veio aqui e fez, ó, conte 1 menor ou igual a 5. Tá, ele entrou aqui e imprimiu, né? Printf, tabuada do número, porcentagem D, conte 1. Então tá o número 1. Fechou aqui. Aí ele veio aqui no while 2. O while 2 começou com conte 0, ele vai variar até 10, até ser menor ou igual a 10. Então vai imprimir a tabuada do 1 ao 10. Ele vai entrar aqui e vai executar esse cara aqui inteiro antes de sair para o de fora. Então voltando aqui ao fluxograma, ele vai verificar, conte 1 é menor que 5? Então é verdade. Aí ele vai falar aqui, ó, que vai imprimir, né, ó, é a tabuada aqui no número 1 aqui no caso, né? Aí ele segue aqui, entrou aqui, conte 2 é menor ou igual a 0? E 10, perdão, é menor ou igual a 10? Ó, porque ele está iniciando aqui em 0. Então ele vai entrar e imprimir a multiplicação do conte 1, que é 1, por 0. Ele incrementa aqui o conte 2. Então antes de vir para esse laço mais externo, ele tem que resolver o interno primeiro. Então o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e vai rodar esse laço aqui de novo. Ele vai passar a valer 2, vai passar a valer 1, né? Que no caso vai atender a condição, imprimir de novo e assim sucessivamente, até que essa condição aqui de parada seja satisfeita. A hora que ela for satisfeita, ele vai sair do laço. Então ele foi falso. O que ele vai executar?
o que está aqui na sequência ainda desse while, né? Então ele vai zerar esse cont 2 de novo e ele vai incrementar o cont 1, porque ele executou a primeira vez. Então ele agora vai passar a valer 2. Aí ele vai imprimir a tabuada do número 2. Aí ele vai entrar aqui. Agora ele vale 0 de novo. Ele vai fazer tudo de novo agora para o valor 2. E assim sucessivamente. Até que chega ao fim da tabuada. A gente vai fazer exatamente esse exemplo aqui na prática, tá, galera? Então ele precisa resolver o laço mais interno primeiro, para ele conseguir sair para o laço mais externo, tá? Quantos laços de repetição posso ter um dentro do outro? A quantidade que for necessária, que você precisar, tá? Só que sempre entendam, o laço mais interno, ele é resolvido primeiro. Então se eu tivesse um outro while dentro desse daqui, ele vai ser resolvido primeiro, tá? Sempre o mais de dentro é o que resolve primeiro. Bom, desde que as condições sejam atendidas, né? No fim, esse programa aqui ia gerar isso daqui, ó. Essa saída aqui, ó. Até a tabuada do 5, tá? Bom, vamos fazer esse exemplo aqui para entender o funcionamento aqui dele. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o dev aqui, pegar um projeto diferente aqui pra gente trabalhar. Não vou mexer com esse não. Novo projeto. Fechar esse projeto. Não quero abrir, eu quero um novo projeto. Deixa eu ver aqui por que ele não tá dando para while. Deixa eu pegar esse cara aqui. Por que ele deu pau aqui? Não quer deixar eu criar um novo projeto. Arquivo, novo projeto. Tá aqui. Projeto 2 while. Linguagem de programação C. Dou OK. Salvar. Estamos aqui. Pago aqui. Vamos fazer o nosso include. E aí eu vou ocasionando situações, tá? Naquele exemplo lá. Então, beleza, né? Vamos iniciar aqui. Exatamente como eu mostrei para vocês aqui, né? Eu vou fazer lá. Então, veja só. Eu vou ter um int contador 1, tá? Que vai controlar o primeiro for, primeiro while. Um contador 2, que vai controlar o segundo contador. Agora, na sequência, né? O que eu vou fazer? Entrar no while. Eu vou inicializar esses caras aqui mesmo, tá? Não vou inicializar embaixo como foi feito lá no exemplo, não. Eu prefiro deixar assim, tá? Bom, agora aqui, então vamos começar o nosso while. Então, enquanto o contador, né, o primeiro contador, vou fazer do 1 ao 5, tá? Tabuada. For menor ou igual a 5, então ele vai executar o que está aqui dentro, certo? Então aqui vamos fazer um printf. Vou fazer até bonitinho, da mesma forma que tá lá, para ficar bem igualzinho, tá? Aí aqui outro printf. Assim, tabuada do, colocar aqui um porcentagem D,
barra N. E aqui, claro, porcentagem D é para imprimir qual que vai ser o tipo da tabuada, né? Então vamos colocar aqui uma vírgula. Opa! Vírgula conte. Conte 1 no caso, né? Inclusive deixa eu ajustar aqui, que aqui tem que ser 1 e aqui 1. Então aqui vai imprimir, ó, tabuada do 1, tabuada do 2, conforme esse laço aqui rodar. Tá, beleza. Agora aqui eu vou fechar esse cara aqui. Sim. Tá? E agora eu vou entrar no outro laço. Então vamos lá. O outro laço é o que vai fazer as multiplicações, tá? Então veja só, agora ao invés de imprimir uma só tabuada, eu estou imprimindo um conjunto de tabuadas usando dois laços. Deixa eu apagar esse cara aqui, fazer certinho aqui. Pronto. Agora eu vou fazer aqui, ó, enquanto conte 2 for menor ou igual a 10. Enquanto esse cara for menor ou igual a 10, eu vou imprimir a tabuada. Então vamos lá. Vou fazer aqui um printf, ponto e vírgula, porcentagem D, opa, entre aspas duplas, né? Porcentagem D, um espaço, vou pôr um valor de x, imprimir ela bonitinha, né? Um valor de igual e outro porcentagem D. Vamos pôr aqui uma vírgula. E vamos lá, né? Quais são as variáveis então que eu vou imprimir? Vou imprimir conte 1, conte 1, vírgula, vou imprimir conte 2, vírgula, e vou imprimir 1 vezes o outro. Então vou imprimir conte 1 vezes conte 2. Conte 1 vezes conte 2. Se você olhar aqui no nosso exemplo, é exatamente isso que foi feito aqui, ó, tá? Certo? Bom, agora que é o seguinte, vou pôr aqui um barra N, né, aqui no fim, para não ficar tudo junto. E aqui é um importante, ó. Eu já fiz uma condição inicial, sempre tem que ter, lembram, né? Condição inicial, aliás, valor inicial, condição, e agora eu preciso do incremento. Então eu vou colocar aqui o conte 2, fazer um incremento diferente aqui, recebe conte 2 mais 1, tá? Que aí ele era 0, ele passa a valer 1, 2, 3, até ele atender esse laço. Agora aqui uma coisa importante é a seguinte, ele saiu daqui, eu vou precisar refazer uma outra tabuada, tá? E eu vou precisar começar ela do zero de novo. Então na execução desse segundo while aqui, eu preciso zerar esse cara aqui de novo. Então eu vou fazer o conte 2, depois eu tiro essa linha de código e mostro qual que seria a problemática se não tivesse ela. 0, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui no exemplo, né? E o contador desse while aqui, né? Porque senão ele sempre vai ser a tabuada do 1. Então conte recebe, conte 1 recebe, próprio conte 1 mais 1, ponto e vírgula. Pronto. Se eu executar isso daqui, ele vai me imprimir essas tabuadas aqui. Vamos dar uma olhada aqui para ver como é que tá. Então beleza, while, vou dar salvar, deixa eu substituir. Ó, se eu olhar aqui, deixa eu deixar um pouco maior, ó. Tabuada do 1, tabuada do 2, ó,
Imprimiu certinho, ó. Tabuada do 3, do 4 e do 5. Pô, bacana, né? Se eu colocasse aqui, ó, ao invés de 5, colocasse aqui 10, eu iria fazer as 10 tabuadas. Quer ver? Ah lá, tem a tabuada do 10. Tá? Agora vamos ocasionar algumas situações aqui. Primeiro, como ele está funcionando aqui, né? Se você reparar, esse 1 que está aqui, ó, mais fora, né, que é impresso aqui do lado de fora, ele é o meu cont 1 e ele é então o valor referente ao que controla o laço mais de fora. Então, o que acontece? Esse valor fica travado, ó, por isso que ele aparece 1 aqui várias vezes, enquanto esse mais de dentro não for resolvido. Então, o que eu estou pegando aqui? Estou imprimindo cont 1, que vai ser 1 enquanto esse laço interno não for resolvido. Estou imprimindo cont 2, que aí é a variável que controla esse laço mais interno. E estou imprimindo a multiplicação de um pelo outro, que é o que faz a tabuada acontecer, que é esse cara aqui. Incrementou, isso daqui foi resolvido, ele sai para fora. Eu preciso zerar o cont 2 de novo, porque senão esse valor aqui vai ficar em 10 e ele nunca vai atender esse laço mais. Ele só vai executar uma vez. E aí ele sai fora. Depois eu vou tirar essa linha aqui e vou mostrar como fica. Eu zero ele e incremento esse cont 1. Isso que era 1 passou a valer agora 2. Como eu zerei o cont 2, ele recomeça tudo de novo. Ele aqui agora, ele passa a ser menor ou igual a 10 e aí ele faz tudo de novo. Zero de novo, incremento, passa a valer 3. É menor que 10? É. Zerei de novo, ele agora vai pegar o 3, vai multiplicar por cada valor até satisfazer esse while de dentro. E assim sucessivamente até que esse while mais externo ele seja satisfeito, tá? Aí uma situação aqui que pode ocorrer, né? Esqueci de incrementar esse cara aqui, né? De zerar esse cont aqui. Veja só o que acontece na hora que eu executo. Olha só, ele só imprimiu a tabuada do 1, as outras ele deu pau. Professor, mas ele rodou o contador externo. Realmente, ele rodou o contador externo, mas como da primeira vez que eu entrei aqui nesse laço, eu andei com esse contador aqui do 0 até o 10, ó, se você olhar aqui, ó, esse contador aqui, ó, ele é esse valor aqui, ó. E não zerei ele de novo. Da próxima vez que esse cara aqui rodou, esse cont passou a valer 2, ele entrou, ele só imprime que a tabuada é do 2. E como aqui o cont ficou travado em 10, ele já não aceita mais. Aliás, ficou travado em 11, né? Ele já não aceita mais essa condição, porque ele não foi zerado, ele ainda é 11. Por mais que aqui esteja 0, enquanto estiver executando esse laço, ele vai ser mantido o valor 11. Então ele não entra mais aqui. Para ele entrar de novo, eu preciso zerar ele novamente. Aí toda vez que ele entrar aqui, ele executa, roda esse contador até 11. Terminou de imprimir, ele zera esse contador de novo, incrementa o do while mais de fora, executa de novo. Como aqui vai estar 0, ele entra de novo aqui. E assim sucessivamente, até que seja resolvida a tabuada inteira. Certo? Galera, dúvidas? Aí, ó. Essas situações onde a gente vai usar um laço de repetição um dentro do outro, a gente vai ver bastante, tá, galera? Inclusive quando chegar lá quando a gente for ver vetor e matriz, a gente vai usar bastante esse cara aqui, tá? Bastante mesmo. Então, são situações aqui que a gente vai ver muito ainda. Se tiver alguma dúvida aí, só falar.
Na sequência aqui então, agora falando do iterativo, né? O iterativo eu já fiz o exemplo para vocês, mas vamos ver a parte aqui da teoria, tá? Eu achei pertinente fazer o exemplo do iterativo junto com o do interativo e do iterativo ao mesmo tempo, para já ficar ali claro qual que é a diferença entre eles, tá? O laço de repetição, então, interativo. É um laço de repetição que exige um tipo de interação direta do usuário, tá? Para que o laço prossiga sua execução ou seja interrompido. É o que eu mostrei lá de você ficar informando o valor, né? Que a gente fez lá da string, inclusive o que está aí no chat. Geralmente esse tipo de laço é controlado por um caractere ou um número inteiro que deverá ser o valor digitado pelo usuário, tá? Como faz com o caractere, vocês viram que tem uma certa problemática ali que eu tenho que ajustar, né, o código. A partir desse valor que o usuário digitou, o programa vai tomar a decisão. Aí no caso a decisão de repetir ou não, né? No caso, o fluxograma ficaria assim, ó, tá? Ele tá pegando aqui, ó, se é S ou S maiúsculo, tá? E aí ele tá lendo dois valores, somando eles, imprimindo essa soma, e aí se você deseja realizar outra soma, você digita S ou N, tá? Se você digitar S de novo, ele faz novamente, né, esse código aqui. Se você digitar N, ele termina o programa. E assim por diante. Perceba que, deixa eu deixar a tela grandinha aqui, fica melhor para vocês verem, né? Perceba que aqui, ó, ele usou caractere, só que ele usou igual S, tá? Com aspas simples. É uma forma diferente de fazer, né, a comparação com string. Gera aquela situação que eu falei para vocês. Pode ser que dê algum problema, tá? Aqui com um caractere só, é bem provável que dê esse problema, mas a partir do momento que você começa a trabalhar com palavras inteiras, aí já vai ter alguns problemas para trabalhar com essa espécie aqui de exemplo, tá? Mas basicamente o que ele faz, né? Ele tem três valores: float 1, 2 e soma. A opção, por padrão, já se colocou a opção S para ele já entrar aqui, tá? Você pode usar esse tipo de situação. Você já dá um valor aqui para a opção que já vai satisfazer a condição do while. Ele entra aqui, né? Automaticamente, como esse valor aqui é S, o programa já faz ele entrar aqui. A partir daí, ele escreve aqui uma mensagem para o usuário pedindo um valor do tipo real, a pessoa informa. Pede um outro valor do tipo real, a pessoa informa. Faz a soma entre os dois valores, imprime essa soma e pergunta se ele deseja fazer o cálculo de soma de outros números. Se você digitar S, ele continua somando. Ele vai vir aqui, ó, opa, ele verifica aqui, é S ou S maiúsculo, né? E ele faz de novo. E de novo, enquanto for essa a opção, se digitar N ou qualquer outro valor, ele encerra a execução do programa, tá? Então funciona dessa forma aqui o iterativo. Vocês querem que implemente aqui com vocês esse exemplo, ou vocês acham que deu para entender só explicando aqui o código? É só digitar do S? Aqui no caso ela está pegando somente o char, né? Somente uma opção, então só S. Só S. Então, se eu digitar outra letra diferente, é na opção false, no caso, termina. Perfeito, é isso aí mesmo.
Ele só vai levar em consideração. Professor, aquele outro exemplo eu também não entendi. Tipo assim, o exemplo do while dentro do while. Sim, O senhor depois poderia mandar no chat pra mim tá vendo ele? mando agora. Já vou mandar agora. E sim, aqui, ó, ele vai levar sempre em consideração o que está aqui dentro, ó. Só respondendo a sua outra pergunta, ó, do while. Então, ó, ele está levando em consideração o que para o laço repetir? Se é S minúsculo ou S maiúsculo. Qualquer valor fora esses não satisfaz a condição do while. Então aí o que acontece? Ele encerra, certo? Então sempre vai estar levando em consideração esse cara aqui, tá? E ele vem e repete o que está aqui, tá bom? Qualquer outro valor, ele aqui pede um n, tá? Mas poderia ser qualquer outro valor aqui, que ele iria sair fora também. Bom, vocês querem que implemente isso daqui ou só pela explicação aqui deu? Ninguém fala nada? Parece. Aí aqui ele está mostrando como ficaria, né? Execução. Deixa eu mandar aqui o programa aqui que você pediu. Deixa eu ver aqui, abrir o projeto. Deixa eu lembrar qual é que era. Acho que era esse. Esse daqui, né? Não, esse daqui eu já mandei. É do while dentro do while. Cadê? Deixa eu abrir. Será que eu não salvei? Se eu não salvei, a gente programa de novo ele. Não. É esse. Tô enviando aí, ó. Tá? Tá aqui, ó. O 0 e 1 é obrigatório colocar ali? Perdão, deixa eu abrir aqui de novo que eu acabei fechando. O 0 e 1 você diz aí na condição. Cadê? Tá aqui. Deixa eu abrir eles aqui. Deixa eu abrir aqui de novo. Você fala aqui. Onde? Aqui? Isso. Sim, é obrigatório porque se você deixar sem, ele tá nulo, certo? Eu posso executar o programa sem eles para você ver. Tô gravando a aula sim. Tá gravando sim. Inclusive, ó, eu já tá com 1h42 de aula, ó, tá gravando. Pode ficar tranquilo que depois eu vou postar ela. O que acontece aqui se eu não colocar o 1 e o 0? Veja só. Eu preciso de garantir que essa condição aqui ela seja atingida para ele entrar aqui dentro, certo? Então, se eu não garantir que a condição do while seja atingida, ele não executa, tá? Qual que é a minha condição aqui do while? Se o cont 1 for menor ou igual a 10. Eu inicializando ela aqui com 1, eu garanto que essa condição ela vai ser atendida pelo menos para entrar a primeira vez, certo? A mesma coisa o 2, ó. É 0 porque eu preciso garantir essa condição aqui, ó, tá? Bom, se eu não inicializar, o que elas são? Elas são nulas. Null, ele não sabe se satisfaz ou não essas condições aqui. Então veja só, se eu executar, ó, não acontece nada, ó. Ele dá um bug, né? Aí ele buga e acaba imprimindo. Mas por que, ó? Por que ele acaba imprimindo, ó? Porque ele pressupõe, né, que por ser um valor inteiro ele vai começar lá no 0, por exemplo, ó. E no 1 talvez. Aí veja só o que ele fez aqui, ó. Imprimiu a do 0, aí depois a do 1 e foi. Nesse caso aqui ele deu certo porque o compilador pressupôs que seria um valor inteiro, tá? Começando em 1.
Mas vamos supor que não seja começando em 1, que você queira que comece em 3, 4, em 10. E aí, como é que faz? Você não pode deixar sem. Ou ele vai pressupor um valor, ou ele vai dar pau e não vai executar, tá bom? Então, normalmente se coloca o valor inicial aqui. Um valor que satisfaça a condição do while, sempre, tá? Se eu voltar aqui na aula, ó, e ver aqui esse exemplo, ó, deixa eu ver se eu dou um zoom aqui para ficar melhor, ó. Por que que ela já definiu opção aqui? Quem fez o exemplo foi a Ligia aqui no caso, né? Por que que ela já definiu a opção aqui como sendo S? Tá? Para satisfazer esse cara aqui, tá? Se ele não coloca nada, essa opção era nula e poderia ou não entrar aqui, certo? Então ele está colocando o S aqui, ele está falando, não, a princípio, inicialmente isso daqui vai ser verdadeiro. Então ele vai executar pelo menos a primeira vez isso daqui. Aí ele vai ler tudo que está aqui dentro. E aí sim, se a pessoa digitar a opção e for S de novo, ele continua. Se não for, ele sai. A mesma situação ocorre aqui. Eu tenho que garantir que seja executado pelo menos uma vez esse while, esses dois whiles aqui. Para essa lógica aqui, tá? Pode ter situações em exercícios onde você não precise trabalhar assim. Não sei se respondeu a dúvida. Respondeu, professor. Ah, tranquilo. Respondeu. Galera, eu tô pondo as aulas no YouTube, tá? Então, veja só. É no meu canal do YouTube, tá? Deixa eu mandar aqui o link para vocês, para quem ainda tiver dúvidas. Inclusive eu vou mostrar aqui, tá? Porque por não estar ficando disponível aqui no caso aqui no Microsoft, né? Então tá vindo aqui pro meu canal, ó. Meu canal, ele chama Java Plugados. Era um canal que eu criei especializado em Java, tá? Então, tudo que eu tô postando aqui de aula, tanto que eu dou aula na Fundação Educacional de Fernandópolis quanto da FATEC, eu tô colocando aqui, tá? Fora outros conteúdos. Se vocês quiserem depois dar uma olhada, fica à vontade. Se inscrever também ajuda, já fazendo aqui uma merchandising. Então vocês vão ver aqui, ó, se vocês abrir todos os vídeos do canal, tudo que eu dei aula na FATEC tá com a capinha aqui, ó, com o símbolo da FATEC, tá? Para facilitar. E vai estar aqui, ó, por exemplo, algoritmos e lógica de programação, ó, tá aqui. Então aí você vai na matéria que você quer. Deixa eu mandar o link aqui para vocês, ver se vocês conseguem abrir aí. Tá aqui, ó. Mandei. Se você vier aqui em playlists, tá? Vai estar aqui, ó, FATEC, algoritmos e lógica de programação. Aqui do lado, ó, deixa eu finalizar isso daqui só para ficar mais claro, ó. Aqui tá todas as aulas de lógica que a gente teve até agora, tá? Então, se você quiser vir só na lógica, vem aqui e pega. O link do canal eu mandei aí, vê se vocês conseguem abrir. E é isso daqui, galera. E a aula de hoje eu vou colocar aqui também, tá? Tem aulas que ficam grandes, tem aulas que ficam menores, mas aí vocês podem ver parcial, né? Ver uma parte, ver outra e aí vai embora, tá? Mas é esse daqui o canal. Se quiser se inscrever aí, ajuda muito. Se quiser também pesquisar pelo nome, chama Java Plugados, tá? Aí é só entrar lá. Bom, galera, as aulas ficam aqui então, tá? Qual o motivo de estar colocando aí? Porque, só para quem ainda não pegou, ó, essa é a tela aqui do Teams. Se eu vier aqui, ó, a opção de iniciar gravação, ó, para mim ela está desabilitada. Pelo que me passaram, os outros professores postam aqui pelo Teams mesmo, não é isso?
No meu caso, eu não consigo porque essa opção aqui está desabilitada, tá? Se fosse uma outra situação, e provavelmente elas ficariam disponível da forma como os outros professores estão disponibilizando, tá bom? Vocês não veem as aulas gravadas aqui dentro mesmo? Ou como é que funciona? Acho que é, né? Então é isso, galera. Pode falar. Se eu não me engano, as aulas elas ficam 20 dias disponíveis e depois elas somem. Ah, tá, não. Ali, no caso, no meu canal, ela vai estar ali disponível Vai ficar pra o sempre, né? resto da vida. Eu não vou tirar, entendeu? Então, se vocês tiverem aí, sei lá, ano que vem, fala, pô, não lembro o negócio lá de lógica, e voltar lá, vai estar lá. Tá? Então. Mas aí tinham me pedido, né, quando eu entrei, para fazer pelo Teams, porque vocês já estavam acostumados, tal. Mas aí deu esse problema no meu usuário aí eu tive que fazer dessa forma, tá? Para vocês não perderem as aulas, para quem às vezes não consegue assistir. Então tá ficando gravado lá com a data certinho, aí é só entrar e assistir, tá? Mas qualquer dúvida também é só me mandar aí, que a gente manda o link específico da aula, às vezes não consegue achar, como tem bastante vídeo, aí é só falar, tá? Galera, é o seguinte, eu vou fazer esses exemplos aqui, ó, que tá aqui, exercício 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai trabalhar eles na próxima aula e aí a gente já faz uns exercícios, tá? Deixa eu ver aqui, pera aí. Esses exercícios aqui a gente trabalha na próxima aula, tá? Podem ficar tranquilos. Rapaz. Certo? Então aí eu finalizo o laço de repetição com vocês amanhã, né? No caso. E já passo os exercícios que estão aqui, explico eles pra gente fazer, tá bom? Se vocês responderem presente aqui, eu já dispenso vocês, certo? E aí eu já vou, inclusive acabando aqui, eu já tô postando a aula lá.